Eu sou Denise Almeida, formada em Educação Artística pela Faculdade de Santa Cecília e professora de dança na Associação Lula Bailarina de Caçapava. E esse é o curso online e gratuito Raízes da Dança Brasileira. Aqui apresento conteúdos e atividades educativas de maneira amplamente inclusiva, contendo audiodescrição e tradução em Libras, para fortalecer e difundir a cultura brasileira manifestada na dança. Se você quer pular a introdução e ir direto para o conteúdo da aula sem mais explicações, avance diretamente para... O objetivo desse curso é transmitir conhecimentos sobre as danças regionais, folclóricas, populares e tradicionais para compartilhar e construir saberes que promovam uma compreensão mais abrangente da arte e da cultura no Brasil. E ainda realizar análises dos contextos históricos e sociais, promovendo discussões sobre aspectos estéticos e técnicos da dança para garantir a manutenção da memória nacional, seus costumes, folclore e identidade. O curso é composto por 8 aulas de 30 minutos distribuídas semanalmente. Caso você tenha interesse de receber o certificado, preencha a ficha de inscrição disponível na descrição desse vídeo. Se você está assistindo pelo YouTube, clique em inscrever-se para receber notificações das próximas aulas. O método utilizado em Raízes da Dança Brasileira é baseado na proposta triangular da professora doutora Ana May Barbosa, que consiste em 3 abordagens para construir conhecimentos em arte. 1. Contextualização histórica. 2. Fazer artístico. E 3. Apreciação artística. Para isso, nesse curso você terá aulas expositivas, exemplos práticos e exercícios de fixação. Para realizar o curso é necessário ter um computador ou celular com acesso à internet, material para anotação de sua preferência, um tocador de música, aparelho de som ou similar e um espaço livre para os exercícios práticos. Ao final do curso, a avaliação será realizada através de um formulário contendo 9 questões de múltipla escolha e uma questão dissertativa. No formulário, você também poderá avaliar a qualidade do curso e descrever a relevância do conteúdo para seu desenvolvimento. Para conferir as referências bibliográficas, vídeos, textos na íntegra e demais materiais complementares utilizados, acesse o link na descrição dessa aula. O projeto cultural Raízes da Dança Brasileira foi selecionado e contratado em cumprimento à chamada pública do edital número 11 de 2020, conforme o inciso 3º da Lei Aldir Blanc. Pesquisa, roteiro, divulgação e distribuição, Denise Almeida. Revisão, Adelaide Almeida. Áudio, vídeo, edição e arte, Bruce William. Tradução de Libras, Ingrid Antunes Carvalho. O tema da aula 3 é Manifestações da Dança da Região Sul. Algo de diferente aconteceu por aqui. Objetivos da aula 3. Introduzir conceitos sócio-históricos sobre a formação do sul do Brasil e exemplificar as manifestações culturais dessa região. E para o conteúdo da aula 3, começamos com introdução. Para começar a conhecer as danças de cada região do Brasil, é importante entender quais critérios determinaram que essas regiões se compusessem da forma como conhecemos hoje. As regiões são os agrupamentos com o objetivo de ajudar interpretações estatísticas e políticas. Isso é, são divisões arbitrárias e artificiais. O Brasil já foi dividido de outras maneiras. Elementos humanos também passaram a compor, ao lado de elementos físicos, os critérios para agrupar as unidades federativas, conforme características comuns percebidas na conformação das regiões. Apesar de ser a forma oficial como a federação é dividida, essa organização tem mais relação com a economia e com a política do que com a cultura
cultura de cada lugar. Audiodescrição. A seguir, apresento a ilustração do mapa político do Brasil com a divisão por regiões. Em verde, a região norte. Em azul, a região nordeste. Em rosa, a região centro-oeste. Em vermelho, a região sudeste. E em amarelo, a região sul. Por isso, as manifestações culturais não obedecem fronteiras. Muitas danças são praticadas em vários estados e várias regiões, com algumas características modificadas, com nomes diferentes ou mesmo com traços peculiares. Além disso, os fluxos migratórios que ocorreram em várias épocas da história do Brasil fizeram com que muitas dessas manifestações se mesclassem, criando hibridismos culturais e novas expressões. É importante também ressaltar que comunidades de imigrantes continuam a praticar sua cultura em novos territórios, o que permite cidadãos brasileiros experimentarem traços de outras culturas nacionais, mesmo sem ter que se deslocar para outras regiões. Centros de tradições, polos culturais e festas temáticas organizados por migrantes são exemplos dessas práticas de resistência cultural, mesmo fora da localidade de origem. A audiodescrição. Os Centros de Tradições Gaúchas, conhecidos por todo o Brasil como CTGs, são espaços culturais de prática e preservação das manifestações tradicionais do Rio Grande do Sul. No vídeo, há um baile que acontece em Embu das Artes, um CTG em São Paulo, fora da região sul. No trecho, é possível notar que a arquitetura do galpão é inspirada em um rancho tradicional. Muitos casais dançam ao centro do galpão, girando e alternando os lugares de maneira informal, sem coreografia, ao som de uma banda ao vivo. Alguns vestem trajes típicos e outros não. Características da região sul. A região sul do Brasil é a menor das 5 regiões do país. Divide-se em 3 unidades federativas: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No inverno, ocorrem geadas e, com maior raridade, queda de neve. Sua maior característica é o modo de colonização e o tipo de colonizadores recebidos. Os portugueses foram os fundadores da Vila de Paranaguá, a mais antiga cidade da região sul, que fica no Paraná. As populações recebidas pela região foram uma pequena quantidade de pessoas escravizadas africanas, porém, uma grande quantidade de imigrantes europeus. As características dadas pelos europeus são nítidas tanto na etnia quanto na cultura do povo do Sul, e por isso a região é um grande polo turístico, econômico e cultural. Audiodescrição. Iniciando a apresentação das manifestações da dança na região Sul, demonstra a seguir um trecho do documentário Sou Gaúcho, produzido pela TV Fevale. A primeira prenda, Maikele Andini, vestida tradicionalmente com vestido verde e branco, cabelos escuros presos em um coque alto e maquiagem elegante, explica o início do movimento tradicionalista gaúcho. Graças à Paixão Cortes que surgiu este movimento tradicionalista. João Carlos de Ávila Paixão Cortes, juntamente com 7 amigos, deram o pontapé inicial lá no ano de 1947. Eles se uniram e realizaram dentro do Colégio Júlio de Castilhos a primeira ronda crioula, que mais tarde veio a se tornar a nossa Semana Farroupilha. Lá aconteceram várias manifestações culturais de canto, dança, poesia, que se estendeu até o dia 20 de setembro. De lá para cá, já são 70 anos de tradicionalismo,
E o nosso movimento tradicionalista gaúcho, o MTG, já possui 50 anos de história. Muito vem se trabalhado em prol do tradicionalismo e foi graças a estes jovens lá de 47 que nós temos hoje esse sentimento de orgulho, de pertencimento das nossas raízes, das nossas tradições. História da região sul. O território da atual região sul do Brasil foi habitado originalmente pelos povos indígenas, principalmente os guaranis, os caingangues e os carijós. Como aconteceu nas outras regiões do país, a cultura indígena tradicional foi praticamente dizimada pelos colonizadores, mas ainda há povos remanescentes que preservam as tradições originais. Apesar da cultura indígena não ser um traço reconhecido das manifestações da dança na região sul, é importante ressaltar a resistência desses povos. Audiodescrição. Não existem registros das danças indígenas tradicionais da região sul antes da chegada dos colonizadores. Mais a seguir, no documentário sobre os indígenas da etnia Caingangue, da terra indígena do Apucuraninho, localizada no norte do Paraná, é possível ter um exemplo do resgate dessas raízes culturais. Posteriormente, ocorreu a chegada dos padres espanhóis da Companhia de Jesus para a catequização dos indígenas. Os padres jesuítas foram os fundadores de aldeias que chamavam-se missões, e os bandeirantes da capitania de São Paulo chegaram a atacar as missões jesuíticas para o aprisionamento dos indígenas. Pouco a pouco, uma grande quantidade de paulistas foi se fixando à costa catarinense. Os paulistas foram os fundadores dos municípios mais antigos do litoral do Paraná, como Paranaguá. Devido a essas interferências, podemos perceber as semelhanças culturais entre São Paulo e Paraná, que se evidenciam no tropeirismo. Audiodescrição. No vídeo a seguir, Silvestre Alves Gomes, vestindo chapéu e poncho típico, fala sobre a tradição tropeira no Paraná. O trecho da TV Evangelizar mostra paisagens dos campos e serras paranaenses. Vem do Rio Grande, Uruguai e Argentina, abrindo trilhas que hoje são estradas, no bate-cascos fazendo poeira. Lá vem a tropa rumo a Sorocaba, seguindo a madrinha, muares cansados. Na invernada dos Campos Gerais, o tropeiro fazia uma longa parada, seguindo a madrinha, muares cansados. Na invernada dos Campos Gerais, o tropeiro fazia uma longa parada. Meu nome então é Silvestre Alves Gomes, sou interiorano aqui do Paraná mesmo, e vim aos Campos Gerais com 13 anos. Eu sou descendente de escravos ali da Lapa, não é? O meu bisavô era propriedade, né, do coronel Davi dos Santos Pacheco, barão e tropeiro lapiano. E aqui nos Campos Gerais concluí o meu curso superior em letras e comecei a observar que grandes escritores focaram na cultura regional para falar e valorizar as coisas da nossa nação. Eu tentei fazer alguma coisa assim. E aí comecei a cantar canções relacionadas à natureza,
ao tropeirismo e nasceu o Cancioneiro da Rota, que é um repertório de músicas voltadas à contemplação. Ele migrou para a escola e a gente acabou trazendo como uma ferramenta, como um motivador, como um link com os outros colegas que trabalham em geografia. Características dos estados. Os 3 estados da região sul têm diferenças e semelhanças culturais entre si. Paraná. Esse estado abriga o que restou da mata de araucárias, uma das mais importantes florestas subtropicais do mundo. Na fronteira com a Argentina fica o Parque Nacional do Iguaçu e a 40 quilômetros dali, na fronteira com o Paraguai, está a usina hidrelétrica de Itaipu, a segunda maior do planeta. Apesar de possuir forte ligação com a cultura europeia, no Paraná também há remanescentes dos poucos grupos de pessoas negras escravizadas que ainda mantêm sua cultura. A Congada Ferreira da Lapa, por exemplo, é uma manifestação típica desse estado. A Congada está ligada ao culto a São Benedito, patrono espiritual da comunidade negra na Lapa. A participação na dança é restrita a descendentes de africanos e devotos de São Benedito, não sendo permitida a participação de outras etnias. Audiodescrição. No exemplo a seguir, podemos ver os participantes da Congada da Lapa vestidos com os trajes que representam, em seu bailado dramático, com canto e música, a coroação de um rei do Congo. As vestes são coloridas e adornadas, simulando a riqueza de nobres e guerreiros. A Congada é um grupo folclórico vindo dos afros descendentes. Essa Congada existe hoje na Lapa aqui, que tem várias Congadas. E a nossa aqui foi feita um dia para homenagear São Benedito. A gente não sabe quem que fundou a Congada, porque isso aqui já vem de geração das partes mais velhas. Né? Começou com meu bisavô, do meu bisavô passou para avô, pai, irmãos mais velhos, até chegar eu. A gente tem um caderno que tem a história e a matéria, está comigo, está guardado ali, muito bem guardado. Tudo escrito a pena, mão. Então daí esse caderno vai passando de mão em mão. Porque eu sou o último, mas nada, mas já faz uns 27 anos que eu estou com ele na mão. Santa Catarina, menor e menos populoso estado da região. Santa Catarina possui enseadas e muitas ilhas e planaltos, com matas de araucárias e campos. De clima subtropical, o estado tem as 4 estações bem marcadas ao longo do ano, com verões quentes e invernos rigorosos. Uma importante manifestação da dança nesse estado é o pau de fita, que possui origem europeia. Costuma-se praticá-la como uma recreação infantil nas escolas básicas, mas os grupos tradicionalistas continuam dançando-a por toda a vida. A dança é apresentada em 8 duplas de casais que trançam fitas coloridas presas a um mastro alto. Depois, desfazem o trançado sem poder errar, enquanto se dá a cantoria inversa. Audiodescrição. No trecho que se segue, há uma apresentação da dança do pau de fita realizada pelos integrantes do Centro de Tradições Gaúchas, Ronda Charua. Os dançarinos vestem trajes típicos, os homens usam bombacha, camisa, lenço e chapéu, e as mulheres usam vestidos de prenda e cabelos pretos.
Rio Grande do Sul, no maior e mais populoso estado da região, fica um dos pontos extremos do país, o Arroio Chuí. O clima do Rio Grande do Sul é temperado e o relevo apresenta planícies, planaltos e depressões. A vegetação é variada, com os pampas gaúchos, matas de araucária e restingas. Os principais colonizadores foram os italianos, os alemães e os portugueses. Além da influência europeia, o gaúcho cultiva as tradições dos pampas, na fronteira com o Uruguai e a Argentina. Entre essas tradições, destacam-se o chimarrão, o churrasco e o uso dos trajes típicos. Audiodescrição. O traje típico do Rio Grande do Sul é conhecido como pilcha. No vídeo, a repórter demonstra diversas variantes do traje, tanto para homens quanto para mulheres. Ela é a expressão viva da tradição, identidade própria do gaúcho. E surgiu modesta, como mostram essas imagens antigas de gaúchos que moravam na zona rural. A pilcha é uma das marcas da cultura gaúcha e vestir uma de forma correta também é preservar este patrimônio. Ela deve ser simples, sem muito rebuscamento, características que também fazem parte do gaúcho. Mesmo tendo surgido quase há 2 séculos atrás, hoje ainda tem gente que faz questão de usar as peças. Esta aqui é uma pilcha masculina tradicional completa. Gerson, o gaúcho lá na hora de escolher a sua pilcha, ele deve observar quais elementos? Bom, em se tratando de uma pilcha, digamos assim, para ocasiões formais, como essa, o caso agora aqui, a bota deve ser preta ou marrom, ou as variações de marrom, ela jamais pode ser branca ou com pelo. A bombacha deve ser com favo, no caso assim, favo é só, digamos assim, para situações informais ou de lida campeira. O que seria o favo? O favo é esse detalhe na lateral da perna. Deve ser do mesmo tecido da bombacha, não pode ser de outra cor. A guaiaca obedece às mesmas cores, digamos, da bota, que é preto, a variações de marrom. Ela deve ter de 1 a 3 bolsos, que na verdade o bolso é que é chamado de guaiaca. A camisa deve ser de manga longa, com gola social. O lenço deve ser nas cores vermelho, branco, verde, azul. E tem uma forma correta de dar um nó nele. Ele pode ser usado como nó, e são vários tipos de nós, no caso, ou pode ser usado como passador de lenço. Tem que ser de metal, de couro ou chifre. O chapéu de feltro, pelo lã ou puro pelo. Já a feminina é rica em detalhes e bem mais recente. O vestido de prenda foi incorporado no traje feminino gaúcho a partir de 1950, mais rodado, assim como esse. Com o tempo, outros trajes mais alternativos foram incorporados. Mesmo assim, eles seguem sendo a marca da tradição gaúcha. E varia de região para região mesmo, a questão de usar a saia com a blusa e o vestido mais rodado inteiro. Então falando de pilcha tradicional, que ela é baseada nas diretrizes do movimento tradicionalista gaúcha, né, o MTG, ela pode ser considerada o vestido de prenda, pode ser a saia e blusa ou a saia e casaquinho. Mas o fandango pede-se a pilcha tradicional, que é o vestido, então, ou os trajes que eu comentei, né, a saia de armação, a meia tem que ser branca, mais ou menos fio 40, para que não apareça a perna. O uso da bombachinha, que vai abaixo do joelho, e a sapatilha, que não pode ser sapato aberto, ela é uma sapatilha estilo boneca. E aí, por outro lado, nós temos agora uma outra moda que está surgindo aí de um uso bem informal, né? Que é uma saia mais lisa. A menina pode usar uma faixa de cintura, estilo basquê. Ela mantém o charme, né, a beleza da mulher gaúcha e sem perder algumas características da pilcha tradicional. E ainda tem a opção da bombacha feminina acompanhada de uma boa camisa e botas. Cultura. A cultura da região sul do Brasil é muito rica, justamente por ter recebido influências de diversas colônias de imigrantes. Os colonizadores foram os primeiros a chegar na região
anteriormente habitada por povos ameríndios, como eu disse. As principais manifestações estão na culinária, na literatura e na dança. Por isso, veremos agora outros exemplos de danças da região sul. Fandango, tipo de dança portuguesa que foi levada para as regiões litorâneas do Paraná. Nela, os dançarinos formam uma roda e iniciam com passos de valsa, palmas e sapateado. Tendo recebido influência indígena, a dança também é encontrada nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Dança do Vilão é uma dança folclórica de Santa Catarina. A coreografia é realizada como se fosse um jogo. Entram em cena batizadores, regentes, chefe do grupo, músicos e batedores. Os principais, com bastões de madeira, fazem batidas nos bastões de seus parceiros, como se fosse uma luta, ao ritmo do regente e da música. Chula, dança de origem portuguesa realizada por homens com um desafio ao som da gaita gaúcha. 2 ou 3 homens ficam posicionados nas extremidades de uma lança que é colocada no chão. Alguns começam a sapatear, realizando vários passos complexos e na vez do outro dançarino, este deve fazer passos mais difíceis do que foram executados anteriormente. O ganhador será aquele que realizar a coreografia mais difícil e bem elaborada, sem encostar na vara. Com vocês agora, a dança da chula. Abre a gaita, meu gaiteiro, pra dança da chula.
conteúdo da aula de hoje termina aqui. Deixe suas dúvidas ou comentários. Nos vemos na próxima aula. Um beijo e até lá! Tchau, tchau! Eu acabei de gravar a terceira aula do curso com novidade. Qual será que é a novidade, internet? Eu acabei de gravar a terceira aula do curso com novidade. Qual será que é a novidade, internet? Me diz. Tem alguma diferença? Vocês estão percebendo? Ai, meu Deus, que coisa linda.